Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes e hoje nós continuaremos a nossa leitura comentada do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades do autor norte-americano Roger Olson. Falaremos sobre o mito 3, que diz o seguinte: o arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. O autor começa o capítulo mostrando as 5 principais acusações que recaem sobre o arminianismo. O arminianismo ele é falsamente acusado de ser arianismo, pelagianismo, semipelagianismo, socianismo e humanismo. O arianismo é uma doutrina atribuída ao bispo, melhor dizendo, ao presbítero de Alexandria do IV século, chamado Ário. Ário entendia que Jesus Cristo ele não era Deus, e sim Filho de Deus, era criado por Deus. E através de Cristo, Deus ele criou as demais coisas. Então essa doutrina, ela nega a divindade de Cristo e, consequentemente, a trindade. Roger Olson mostra que não há nenhum indício nos escritos de Jacó Arminio ou dos arminianos posteriores que enfatize, que corrobore com essa ideia de Ário. Então essa acusação é uma acusação infundada. O pelagianismo é uma doutrina atribuída a Pelágio, um monge britânico do século IV. Ele entendia que a natureza humana não era depravada, que o pecado de Adão só afetou a Adão, ou seja, ele nega o pecado original. Então é possível para a humanidade, segundo Pelágio, viver sem pecar, basta querer. O semipelagianismo ele tem apenas uma pequena alteração. O pecado de Adão afetou sim a humanidade, no entanto, a natureza humana ela apenas estaria parcialmente depravada. Seria possível ainda para o ser humano dar o primeiro passo em busca de Deus. Tanto o pelagianismo como o semipelagianismo foram condenados pela igreja como heresias. O arminianismo em nada tem a ver com pelagianismo e semipelagianismo, porque diferentemente dessas duas doutrinas, o arminianismo ele defende a depravação total do homem. Eles defendem também que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. O ser humano está morto nos seus pecados e somente através da graça é que ele pode ser regenerado. Então não tem cabimento, e isso é muito comum, comparar arminianismo com semipelagianismo, muito menos com pelagianismo. O socianismo é atribuído ao teólogo italiano Fausto Socini. Ele negou várias doutrinas ortodoxas da teologia cristã, entre elas o pecado original e a trindade. E mais uma vez, não há nenhum indício nos escritos de Armínio ou de arminianos posteriores que corrobora essa ideia de que o arminianismo ele seja socianismo. Já no que diz respeito ao humanismo, essa acusação ela ocorre porque alguns arminianos, já no século XX, eles rejeitam o arminianismo clássico e abraçam a teologia liberal. Roger Olson chama esses arminianos de cabeça, que são arminianos que rejeitam o arminianismo clássico. E ao abraçar a teologia liberal, eles vão rejeitar algumas doutrinas clássicas do cristianismo, como a infabilidade das escrituras. Os arminianos que se mantêm fiéis ao arminianismo clássico, Roger Olson chama de arminianos de coração. Então nós teríamos hoje, segundo o autor, os arminianos de cabeça, que são da teologia liberal, e os arminianos de coração, que são fiéis aos princípios do arminianismo clássico. Então há uma confusão. Quando se olha alguns arminianos que abraçam a teologia liberal, na realidade esses arminianos não deveriam nem ser chamados de arminianos, porque esses negam as principais doutrinas do arminianismo clássico. O autor ele continua no seu capítulo falando sobre as principais doutrinas cristãs, como por exemplo, a infabilidade das Sagradas Escrituras, a divindade de Cristo, trindade, pecado original, depravação total, entre outros. E em todas essas doutrinas, sem exceção, ao analisar os escritos de Jacó Arminio, de Simão Episcópio, que foram os principais remonstrantes arminianos
ali da primeira geração, John Wesley e outros teólogos do século XIX e XX, sem exceção, todos estão de acordo com essas doutrinas basilares da teologia cristã. Então dizer que o arminianismo não é ortodoxo, não é uma opção válida, não passa de uma falácia. A grande questão, segundo o autor, é que os críticos do arminianismo, alguns deles, confundem protestantismo com monergismo. Só para deixar bem claro, existe a tradição monergista e a tradição sinergista. O monergismo diz que a salvação ela não tem participação humana. Já o sinergismo diz que a salvação tem participação humana. No entanto, essa participação humana é uma participação passiva. O ser humano ele participa da salvação, ele coopera com a salvação na medida em que ele não resiste à graça de Deus. Okay? Então, o sinergismo não é uma salvação pelas obras. O sinergismo não é uma salvação onde o homem ajuda Deus. Não, a salvação continua sendo exclusiva de Deus. No entanto, o ser humano, devido ao seu livre-arbítrio, ele pode rejeitar, ele pode resistir, melhor dizendo, essa salvação. Então ele coopera na medida em que ele não resiste. E se nós formos ter essa definição muito restrita do protestantismo, achar que o protestantismo ele só é válido se ele for monergista, nós temos que apagar aí 3 séculos de história da igreja. Os 3 primeiros séculos da igreja primitiva, ela era praticamente sinergista. A partir de Agostinho é que o monergismo vai ganhar força. Então, se o protestantismo só é válido se for monergista, então apaguemos 3 séculos de igreja primitiva e também desconsideremos alguns grandes teólogos que foram reformados, sem sombra de dúvida, como por exemplo Filipe Melancto, ou um dos companheiros de Martinho Lutero. Melancto ele era sinergista. E quem ousaria dizer que Melancto não era reformado? Que Melancto não era protestante? Então a grande discussão aí, quando acusam o arminianismo de não ser uma opção evangélica ortodoxa, é porque na mente desses só há protestantismo ortodoxo se for monergista. Porém, ao analisarmos a história, nós vemos que as duas tradições, monergistas e sinergistas, elas são sim opções válidas. Elas são lentes, digamos assim, pelas quais os pensadores enxergam as Sagradas Escrituras, mas elas são sim opções válidas, totalmente ortodoxas. Ok? Então, mais um mito derrubado, destruído pelo Roger Olson no seu brilhante livro. Mito 3. O arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. Eu aguardo você no próximo vídeo com o mito de número 4. E vamos ler, porque ler é preciso.